Eu sou a Natália, eu toco a área de negócios aqui na Runa, e é um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui com vocês. Daqui a pouco eu coloco meus contatos, enfim, para a gente compartilhar e só ser o início de uma conversa a partir daqui. Mas vamos lá. A Runa é uma deep tech que nasceu dentro do Laboratório de Inteligência Artificial da UFMG. Isso há muitos anos. A gente brinca quando tudo era mato nesse mundo de IA. Olhando para parâmetros de sangue e para que marcas que as doenças deixam dentro do sangue. Então, que assinatura que cada doença deixa dentro do sangue das pessoas. A gente começou a fazer isso olhando para proteômica, genômica, metabolômica, dados muito com uma acurácia muito grande, com uma especificidade muito grande, mas que não estão tão disponíveis dentro do setor. E a gente começou olhando isso para predição de Alzheimer, vendo que paciente que evoluiria para uma doença de Alzheimer, que paciente que evoluiria para uma demência leve. A gente olhou para melanoma, a gente olhou para pré-eclâmpsia, a gente olhou para várias coisas, várias patologias diferentes. E aí, em 2020, a gente teve uma virada de chave. A gente, junto com o Fleury, fez uma parceria para fazer um exame, um diagnóstico, de COVID, né, alternativo ao PCR. Inclusive, foi premiado e foi indicado, pela ONU como uma alternativa para lugares em que não tinha disponível a tecnologia do PCR para diagnóstico e prognóstico de COVID. E aí, a gente também, junto dessa parceria com o Fleury, entendeu que dava para fazer um estudo grande dentro de câncer. A gente começou a olhar para câncer de mama e a gente começou a olhar para não proteômica, metabolômica e genômica, aquelas coisas mais complexas que a gente tinha dentro do setor de saúde. A gente começou a olhar para hemograma. A gente começou a olhar para exame de rotina, a gente começou a olhar para que dados estão acessíveis dentro do setor, que dados já estão disponíveis dentro das carteiras dos clientes, dentro das operadoras, dentro das prefeituras, enfim, dentro dos grandes grupos aí de gestores de saúde. E aí a gente publicou, junto com o Fleury, um estudo gigantesco com mais de 500 mil mulheres. Foi o maior estudo publicado, né, sobre o tema IA, hemograma e câncer no mundo. Esse estudo foi publicado na Nature, na Scientific Reports, que acho que é a revista científica mais prestigiada do mundo aí. E a gente começou a entender que para a gente duas coisas faziam muito sentido. O câncer, a gente entrou e virou mais específico para câncer, e o acesso. Então, a gente começar a olhar hemograma, começar a olhar dados simples de exames de rotina para fazer o que a gente faz. Então, hoje, através de uma metodologia patenteada, exclusiva nossa, a gente identifica padrões sanguíneos associados a diferentes doenças, hoje no câncer, né? Tudo dentro de câncer, ajudando a acelerar esse diagnóstico, ajudando a fazer diagnóstico precoce, ajudando a fazer gestão de risco oncológico dentro das carteiras. Como que a gente faz isso? A gente pega uma base gigantesca de pessoas, a gente analisa os exames de rotina delas, roda o modelo em cima, a gente encontra que padrões que estão dentro desses modelos, né, dentro dessa população, a gente dá um assessment de risco populacional, faz uma gestão de risco oncológico para essas operadoras, para essas prefeituras, enfim, para quem estiver trabalhando junto com a gente, e a gente entrega para esses gestores dois grandes entregáveis, né? Uma análise populacional, então como que está a sua carteira do ponto de vista de risco oncológico, agora, nesse momento, para pessoas que já podem estar, inclusive, com câncer, mas que não foram diagnosticadas ainda do seu processo diagnóstico, e a gente entrega para a operadora uma lista acionável, de fato, de mulheres que, no caso de câncer de mama, de mulheres que têm mais risco de já estar com o processo oncológico acontecendo naquele momento. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, se a gente divide uma população de mulheres que está em atraso mamográfico, por exemplo, a gente tem 5 mil mulheres, a gente fala, essas 100 primeiras estão em alto risco. Significa dizer que elas têm 7 vezes mais risco do que a última mulher da lista. E hoje, até no processo, a Heloísa comentou um pouquinho sobre o processo de buscativa, quando a gente fala desse processo hoje, ele é feito de forma quase aleatória, olhando para a idade no máximo, olhando para hoje eu vou ligar para mulheres de 70 anos que começam com a letra A, enfim, coisas que são razoavelmente aleatórias e que a gente consegue dar um grau de assertividade, um grau de eficiência muito maior para essas equipes de buscativa, para essas equipes de gestão de saúde populacional.
Essas são algumas das parcerias que a gente já tem, tanto de pesquisa quanto de aplicação do produto. Graças a Deus, a gente já está desatualizado, né? A gente está crescendo o número de parcerias mais rápido do que a capacidade de atualizar PDFs. Então, a gente já tem algumas outras Unimedes, a gente já tem outras prefeituras. A gente está começando até um projeto agora com a Prefeitura de Recife bastante grande, sendo o primeiro município a ser rastreado, do ponto de vista de câncer de mama. E a gente escolheu o câncer de mama porque tem uma linha de cuidado já previamente estabelecida, já minimamente construída. A gente tem dados sobre atraso mamográfico e tem um processo diagnóstico já mais estabelecido. Então a gente começou por aí. Mas a gente tem uma lista aí bem grande de doenças que a gente está olhando e que estão em processo de desenvolvimento. A gente está trabalhando com mama, a gente está trabalhando com pulmão, colo retal, próstata, colo de útero e entrando leucemia na fila dessa mesma tecnologia. Então, basicamente, quando gostaria de deixar como grandes highlights, que se vocês pensarem em Runa, vocês pensem inteligência artificial, olhando hemograma, exames de rotina, para diagnóstico precoce, para apoio ao diagnóstico de câncer. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Vai ser um prazer abrir essa conversa junto com vocês. A gente pode mostrar um pouquinho das coisas. Eu vou deixar aqui no chat tanto o artigo que foi publicado na Nature quanto os meus contatos. E a gente pode super estreitar essa conversa e entender como que faz sentido, tanto para a realidade de vocês operadoras, quanto para a realidade de algumas outras startups, para a gente pensar em como crescer e se fortalecer aí do ponto de vista de proposta de novos negócios para a saúde populacional, para promoção, prevenção e diagnóstico precoce. Então, estou super à disposição.